Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos fazer uma breve revisão sobre progressões geométricas. As formas que vocês devem recordar para realizar estes exercícios são essencialmente à volta de saber provar que se trata de uma progressão geométrica, de saber o termo geral da progressão geométrica e também saber a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica que se encontra no Exame Nacional, no formulário do Exame Nacional. Tal como foi feito para as progressões aritméticas, apresento aqui uma alteração ou uma adaptação que podem fazer da fórmula caso queiram fazer a soma dos termos de uma progressão que não começa no primeiro termo. Mais uma vez, não é necessário fazer a soma desta forma, no entanto, torna-se mais prática em termos de conceção da soma. Então, aqui no exercício 17, pede para justificar que se trata de uma progressão geométrica. Portanto, vamos então aplicar o conceito referido. Vamos fazer o A de n mais 1 a dividir pelo A de n, e o que nós pretendemos é que dê um número real, portanto, que seja esse a razão. Então, significa que se substituirmos o A de n mais 1 pela expressão que é dada na recorrência, ao simplificarmos o A de n, vai-nos dar 3, que vai ser um número real. Logo, trata-se de uma progressão geométrica de razão 3. Portanto, é uma progressão geométrica de razão igual a 3. Uma vez que temos o primeiro termo e a razão, podemos determinar o termo geral. Então, vamos dizer que o A de n vai ser igual ao A de 1 vezes a razão levantada a n menos 1. Então, vai ficar 6 vezes 3 elevado a n menos 1. Em relação à soma dos 20 primeiros termos, então significa que o S de 20 seria dado por A de 1 vezes 1 menos a razão, levantado a 20, sobre 1 menos a razão. Então, o primeiro termo é 6 vezes 1 menos a razão, 3 levantado a 20, 1 menos 3. Portanto, isto ficava 6 vezes 1 menos 3 levantado a 20, a dividir por menos 2. 6 a dividir por menos 2 dá menos 3, vezes 1 menos 3 levantado a 20. E depois podemos apresentar um valor simplificado, sendo que isto poderíamos dizer que era aproximadamente 1,05 vezes 10 levantado a 10. Isto apresentar o seu resultado em notação científica. Na linha D, queremos calcular o A de 5 mais o A de 6 até ao A de 43. E isto, pegando na forma adaptada, seria igual ao A de 5 vezes 1 menos a razão, levantada 43 menos 5 mais 1, que corresponde à contabilização de todos os termos, desde o termo 5 até o termo 43, inclusive. E aqui fica 1 menos a razão. Então, o quinto termo, vou calculá-lo aqui, vou fazê-lo aqui em cálculo auxiliar. Utilizando o termo geral, fica 6 vezes 3 levantado a 5 menos 1, ou seja, vai dar 6 vezes 3 levantado a 4, que dá 6 vezes 81, ou seja, 486. E substituindo aqui, vai nos dar que 486 vezes 1 menos 3 levantado a 39, a dividir por 1 menos 3. Então vamos ficar com 486 vezes 1 menos 3 levantado a 39, a dividir por menos 2. E vou dividir o 486 pelo menos 2 e vou deixar, portanto, como isto vai dar um valor bastante elevado, podem, se quiser, deixar assim, ou então apresentar o resultado em notação científica. Passando ao exercício 18, nós queremos determinar o termo geral da progressão geométrica, que é monótona, se conhecendo dois termos. Então significa que podemos recorrer ao termo geral para começarmos por descobrir a razão. Então, o de 11 vai ser igual ao de 5 vezes a razão, levantado a 11 menos 5. Portanto, vamos ter que 1 sobre 125 vai ser igual a 125 vezes a razão, levantado a 11 menos 5, ou seja, levantado
a 6. Portanto, a razão levantada a 6 será igual a 1 sobre 125 sobre 125. Ou seja, vamos ter que a razão levantada a 6 vai ser igual a 1 sobre 125 ao quadrado, que é 15.625. Portanto, uma vez que temos um índice par, ou seja, levantado a 6, ao tirarmos o valor, vamos colocar mais ou menos raiz de índice 6 de 1 sobre 15.625, ou seja, a razão seria mais ou menos 1/5. Uma vez que se trata de uma solução monótona, então a razão tem que ser positiva, logo a razão será igual a 1/5. Uma vez que já temos a razão, podemos descobrir o termo geral a partir de qualquer um dos termos que são dados. Portanto, significa que o termo geral pode ser escrito através, por exemplo, do quinto termo, vezes a razão levantada a n menos 5. Portanto, fica 125 vezes 1/5 levantado a n menos 5. 125 será 5 ao cubo. 1/5 pode ser escrito como 5 levantado a menos 1, que vai ser levantado a n menos 5. Portanto, vai ficar 5 ao cubo vezes 5. Aqui ficamos com potência de potência, portanto, menos n mais 5. E como temos a mesma base, podemos adicionar os expoentes e fica que o termo geral poderia ser dado, por exemplo, da forma 5 levantado a menos n mais 8. No exercício 19, é dados os três primeiros termos de uma progressão geométrica. Portanto, podemos afirmar que o de 1 é x menos 2, o de 2 é x mais 1 e o de 3 é x mais 7. Considerando que se trata de uma progressão geométrica monótona, determina o termo geral desta progressão. Então isto significa que o termo geral tanto pode ser obtido fazendo que a razão tanto pode ser obtida fazendo o de 2 sobre o de 1, como pode ser obtido fazendo o de 3 sobre o de 2, uma vez que se trata de uma progressão geométrica. Então significa que x mais 1 sobre x menos 2 é igual a x mais 7 sobre x mais 1. Portanto, x mais 1 vezes x mais 1 vai ser igual a x mais 7 vezes x menos 2. E como eu fiz multiplicação cruzada, tenho que assegurar que o x menos 2 tem que ser diferente de 0 e que o x mais 1 também vai ter que ser diferente de 0. Ora bem, isto vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a x ao quadrado menos 2x mais 7x menos 14. Simplificando, vamos ter que vai ficar 2x mais 2x menos 7x igual a menos 14 menos 1. Portanto, vamos ficar que menos 3x vai ser igual a menos 15, ou seja, que x vai ser igual a 5. Logo, vamos ficar que o primeiro termo vai ser 5 menos 2, que vai dar 3. O segundo termo vai ser 5 mais 1, que vai dar 6. E o terceiro termo vai ser 5 mais 7, que vai dar 12. Então significa que estamos sempre a multiplicar por 2. Trata-se de uma progressão. Sendo o exercício 20, temos que de uma progressão aritmética de razão 0,2, ou seja, a razão seria calculada fazendo o de n mais 1 menos o de n, ou seja, seria a diferença entre dois termos consecutivos. Então podemos dizer que o de n mais 1 menos o de n é igual a 0,2. Queremos justificar que a sucessão é uma progressão geométrica, a sucessão Wn é uma progressão geométrica e indicar a sua razão. Então, para testarmos que a Wn é uma progressão geométrica, temos de fazer o Wn mais 1 sobre o Wn. Então vamos ver, 3 vezes 4, levantado a menos 5, e aqui vamos substituir por n mais 1. Vamos dividir por 3 vezes 4, levantado a menos 5, o de n. Os 3 vão cortar e vamos ficar com 4 levantado a menos 5, o de n mais 1, sobre 4 levantado a menos 5, o de n. Ficamos então com duas potências que têm a mesma base, logo podemos subtrair os expoentes. Podemos também colocar o menos 5 em evidência, ou seja, vai ficar o de n mais 1 menos o de n.
E uma vez que já sabíamos que a ODN é uma progressão aritmética de razão 0,2, então significa que isto será substituído por 0,2. Então, fazendo aqui o cálculo, fica levantado a menos 1, ou seja, vai nos dar 1/4, que é um número real. Portanto, fica provado que se trata de uma progressão geométrica de razão 1/4.